E aí galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre as sinopses / ideias de mangás enviadas por vocês no meu e-mail. A gente vai estar lendo aqui nesse vídeo as sinopses de maio, finalzinho de maio, talvez a gente entre até em junho aí de 2022. Nesse vídeo aqui, sim, leva mais ou menos um ano para ler a sinopse. Talvez se você chegou nesse vídeo aqui, você provavelmente já sabe que leva mais ou menos um ano para ler. Infelizmente não consigo fazer mais rápido do que isso, né? Mas se você enviar por e-mail no processo certo aqui, sua sinopse vai ser lida, mesmo que demore, ela vai ser lida, não vou pular nenhuma sinopse, ok? Lembrando que o processo está aqui na descrição, tem um link de um vídeo onde eu ensino tanto você montar sua sinopse, ali num modelo padrão bem legal, para conseguir apresentar suas ideias ali de maneira clara e concisa, né? A sinopse ela não pode ser um texto muito grande, e também como que você faz para enviar para mim aqui. Caso você não tenha um ano para esperar, então você pode se tornar membro aqui do canal. Muito obrigado a todos os membros do canal. A gente tem mais de 20 membros aí. Eu fico muito feliz e muito grato de ver essa galera aí, porque me ajuda demais aqui a continuar com o canal, já que o YouTube é aquela coisa complicada, né? E a gente está aqui toda semana fazendo isso, então muito obrigado aí para todo mundo que é membro. E como eu disse, se você não tem, né, esse um ano para esperar, você quer começar o seu mangá aí daqui a um ano, você quer ter seu mangá pronto já, então você não pode esperar um ano para ter a análise da ideia dele, então se torna membro aqui, porque as sinopses de membros elas sempre são analisadas antes, né? Então todo vídeo aqui eu analiso uma sinopse de membro e depois mais 3 sinopses mais ou menos da nossa lista padrão. E para não enrolar você mais, vamos começar aqui com as sinopses. Nossa primeira sinopse se chama Distrito do Caos e é um one shot. Após Joey se tornar foragido da grande Los Angeles, Joey Liberty, deve ser o Joey que foi foragido, Liberty, o mesmo nome lá da galera do Monster. Joey Liberty e Klaus se ocultam nas áreas dos pobres, um distrito marginalizado por ser mais difícil serem encontrados. Ok. Os protagonistas querem dominar a área da grande gangue Brugges. Será que era pra ser burguês? Enfim, da grande gangue... Nossa, esse é um trava-língua. Da grande gangue Brugges. E se preparam para uma dura sangrenta batalha contra o tenente Z313, que eu poderia ler o Z313, que se tornou um androide misteriosamente. Ah, então a história é meio que futurista. Ah, legal. Legal. Uma coisa que eu faria aqui nessa sinopse, ou seria nessa história, nesse mangá, ou seria juntar o lance de eles serem foragidos diretamente com algum acontecimento da trama ali que justifique talvez esse objetivo, ou a luta deles com o Z313, ou alguma coisa que o Z313 poderia fazer contra eles, para que isso amarre a história. Eu sempre falo sobre a história ficar o famoso amarradinha, que é quando todos os pontos da história eles estão conectados, né? Amarrados, daí vem da onde surgiu essa expressão. Então você tem vários pontos, várias coisas que você coloca na história, e algumas dessas coisas às vezes podem ser uma ponta solta, ou seja, que não está amarrado. E isso quando aquele ponto ali ele não parece servir para muita coisa. Vamos analisar essa história de novo. Então a gente tem 2 personagens que são foragidos e eles vão para o distrito dos pobres para não serem encontrados pela polícia. Ponto. Eles querem dominar a área lá de uma gangue e derrotar um cara que virou um androide. Percebe que essas 2 histórias elas não têm uma conexão direta? A única conexão que essas 2 histórias têm é que eles saíram daqui, de serem foragidos, se esconderam aqui e aqui eles querem dominar uma gangue. Mas o que uma tem relação direta com a outra? É exatamente onde eu falo isso sobre ficar uma ponta solta. Do por que é importante para eles dominar, para essa história onde eles estão enfrentando um cara que virou um androide e eles querem dominar uma gangue e tal, um negócio ali, por que é importante para essa história aqui esses personagens serem foragidos? E aí entra onde a gente começa a amarrar as pontas soltas da nossa história para fazer ela ficar redondinha, ficar amarradinha, ali tudo fazer sentido. Então, não que necessariamente isso possa ser uma coisa diretamente relacionada, mas isso pode ser usado na história de uma forma que essa informação vai sim servir para alguma coisa. Então, não é que necessariamente, por exemplo, uma forma que a gente poderia juntar esses casos eles foram presos por causa de alguma coisa que aconteceu nessa área, nesse território, com essa gangue, e o culpado talvez seja o Z313. E ele se beneficiou da prisão dos caras. Eles ficaram foragidos, voltaram pra lá e vão resolver essa treta porque, enfim,
Foi culpa do cara e ele se beneficiou com a prisão deles. Então é tudo uma relação direta ali. Né? Eles estarem presos e eles estarem foragidos está diretamente relacionado com o motivo pelo qual eles vão enfrentar o Z-313. Beleza, mas não necessariamente precisa ser algo interligado dessa forma diretamente. Pode ser novamente. A gente segue do jeito que está aqui a história. Eles são foragidos, eles vão para aquela área, aí dentro daquela área alguma coisa acontece que desperte esse interesse neles de vamos derrubar essa gangue aqui, esse cara. Talvez eles percebam que esses caras estão maltratando a população, estão infligindo medo, enfim, eles matam quem eles querem, enfim. Todo tipo de coisa que geralmente quando uma área é dominada pelo crime costuma acontecer, né? As pessoas perdem direito às suas próprias casas, perdem direito a serviços básicos, etc. Enfim, tem às vezes que num lance meio máfia tem que pagar imposto para essa rede de crime, etc. Eles podem ver isso e resolver, né? Ali que tipo, vão resolver essa situação por conta própria. Depois de já estarem ali em algum tempo ou algo assim, ou tipo assim, vamos supor que alguém lá ajudou eles, e aí essa pessoa sofre com essa gangue e eles falam, tá, você ajudou a gente vai ajudar vocês também a se livrar desse cara. Mas fala, tá, Jesus, continua sem conexão direta com o lance deles estarem foragidos. Mas aí, quando eles conseguem, de repente, mexer com essa gangue podia atuar ali porque eles tinham uma certa conivência com a polícia corrupta, etc. Descobrem que esses caras estão foragidos, aí a gangue traz a própria polícia ali para vir prender eles. Então, por mais que a história não esteja diretamente relacionada o fato de eles serem foragidos com o fato de eles derrubarem a gangue, mas a própria gangue ali, a própria trama que vai acontecer, vai usar o fato de eles serem foragidos para trazer um novo desafio para a história, ou seja, vai amarrar ali todos os pontos que estão sendo apresentados nessa história. E aí a polícia vai lá buscar os caras, etc. Então, uma coisa que eu faria é isso, pega os pontos, as coisas que em qualquer história, não só necessariamente nessa sinopse que eu estou analisando aqui, mas em qualquer história, pega os pontos que você criou e se pergunta se todos esses pontos eles estão amarrados aqui na nossa metáfora com os acontecimentos da história, com as coisas que vão acontecer, com a própria ordem dos fatos, né, e dos outros acontecimentos, das coisas que você quer fazer na sua história de um modo geral. Tipo, não apresente algo só por apresentar, digamos assim. Você fala, eu tenho esses personagens aqui e eu quero fazer eles derrubarem uma gangue, mas pô, de onde que eles vieram? Pô, eles podem ter vindo direto ali do território que está sendo dominado pela gangue. Se for parar para pensar, você vai gastar mais tempo de história, mais páginas, explicando que eles estão foragidos, fazendo eles se esconderem, fazendo eles tentarem ali ficar naquele lugar sem ser percebidos e tal, para poder fazer a história de eles derrubarem a gangue. Se o objetivo da história é só fazer eles derrubarem a gangue e tal, etc., você pode fazer muito bem se esses personagens já começarem lá, e aí você tira toda uma quantidade de história que você ia precisar gastar, né, de páginas, já que a gente mede o tempo da história em páginas. Uma quantidade de páginas gigantesca que você ia precisar gastar para introduzir o leitor nesse contexto de eles serem foragidos, de eles estarem indo para esse lugar, para não serem encontrados e terem que ficar escondidos, etc., até começar a trama que você quer contar. E essa quantidade de páginas você colocaria já direto na trama, já construindo ali o que a gangue está fazendo de ruim ali, por que isso está despertando esse interesse neles, essa vontade neles de derrubar a gangue, etc. E aí você usou muito melhor esse tempo, já estabelecendo o conflito central ali da história. E num one shot isso é ainda mais importante, já que, né, um one shot é uma história fechada, e aí você precisa que toda essa história faça sentido. Geralmente você tem um número mais limitado de páginas do que uma série, que você simplesmente pode cortar ali e falar continua, e depois ir continuando e continuando e continuando. Claro que não é simples assim, né? Você não pode simplesmente cortar uma série, os capítulos dessa forma, mas entre aspas aqui, né, daria para você estender mais a história numa série, porque você tem essa questão dos capítulos, essa divisão e coisa do tipo, que um one shot tecnicamente não tem. Então você tem que apresentar tudo o que você precisa ali e tem que fechar tudo o que você apresentou dentro daquele limite de páginas ali que você definiu para o seu one shot. E agora indo para as nossas sinopses da lista padrão, né? Aqui não tá bem uma sinopse no modelo mais clássico, é mais ele contando a ideia mesmo, mas beleza, desde que a gente consiga entender aqui, tá valendo. Vamos lá. A história se passa nos Estados Unidos em 2022, quando as famílias mais ricas do país se decidem juntar com um casamento arranjado. E nisso sai Megumi. Sai? A primeira criança criada 100% em um laboratório. Tá, entendi. A história se passa depois da separação dos pais de Megumi
com apenas ela e a mãe tentando reconstruir a vida. Megumi lidando com os problemas escolares como bullying, acúmulo de matéria e o primeiro amor. Acúmulo de matéria no sentido de, tipo, de matérias da escola mesmo, algo assim? O objetivo da história seria Megumi tentar superar os traumas devido ao bullying, controlar a segunda personalidade dela, que ela descobre apenas no futuro que tem, e tentar seguir carreira como dançarina. Então, né, o objetivo da história seria trabalhar essas questões da adolescência, só que ela tem essa característica mais fantástica, que é o lance dela ter vindo de laboratório, né? E aí, talvez por conta disso, ter desenvolvido uma outra personalidade ou algo assim. Eu não sei muito bem como encaixar essas duas histórias. A princípio, pelo menos assim, né? Tipo, batendo o olho lendo aqui a primeira vez, eu não penso. É um pouco parecido com o que eu falei na outra sinopse. Pra contar a história de uma personagem, uma criança que tá lidando com problemas cotidianos da vida de uma criança, adolescente, pré-adolescente, enfim. Não fala aqui exatamente quanto. Só fala que ela está na idade escolar, mas até aí, idade escolar pega uma gama bem grande, né? Assim, de idade. Então, tanto pode ser uma criança, quanto pode ser uma pré-adolescente, quanto pode ser uma adolescente já mesmo, né? Enfim, dependendo da esqueci a palavra. Da série que ela tá. É que a história se passa nos Estados Unidos, né? Enfim. Para contar essa história, a gente não precisaria ter esse contexto de duas famílias, as mais ricas do país, se juntaram, fizeram um bebê em laboratório, etc. E se separaram, sabe? Tipo, a história de uma criança lidando com esses problemas são problemas muito mundanos pra gente ter esse fundo fantástico. Então, novamente, o que eu faria? Se eu vou ter que gastar tempo da história para contar esse fundo fantástico, esse fundo do lance de laboratório, essa coisa mais sci-fi, eu coloco isso de alguma forma embutido dentro da história. Então, talvez por ela ter sido em laboratório, ela tem várias coisas nela que são melhores do que as outras pessoas normais, né? Hoje já existe essa discussão sobre, não necessariamente de crianças criadas em laboratório, mas de você poder fazer ali alteração genética, né, em criança, etc. A princípio, para poder evitar doenças genéticas, né? Mas também tendo a possibilidade de fazer meu filho nasceu um pouco mais alto, né? Gente mais alta geralmente é considerada mais atraente, mais bonito, olhinho claro. Enfim, essas coisinhas assim, que daí, tipo, vão descambando, né? Até para uma eugenia ou algo do tipo. E talvez possa ser exatamente o caso que está acontecendo aqui. E pode ser que exatamente a gente, novamente, tentando amarrar essa história aqui, a gente não precisa saber inicialmente que ela foi gerada em laboratório, só ter a história de uma meio que vida padrão. Ela é de famílias muito ricas, então obviamente ela vai estudar nas melhores escolas do país, escolas de ricos, etc. Né? Tem que colocar ela dentro desse contexto. Você não vai pegar a filha das famílias mais poderosas do país, mais poderoso do mundo, e vai colocar numa escola de subúrbio. Então, tendo todo esse contexto, ela vai passando por esses problemas, e à medida que ela vai passando por esses problemas e tentando entender também por que ela sofre algum certo tipo de preconceito por parte dos outros alunos ali, né? Não só o bullying padrão, que talvez qualquer pessoa em idade escolar está acostumado a sofrer, mas alguma coisa a mais ou algo assim, ela vai descobrir sim que ela foi feita em laboratório, sim que várias características que ela tem são porque os pais dela literalmente pagaram para que ela tivesse aquelas características, então ela pode ser melhor em atlética, várias coisas assim, ela pode não ter certos problemas. Vamos supor, uma pessoa normal, às vezes nasce com mais fraqueza para tipo correr, resistência física, etc. Nasce baixinho, nasce com uma propensão a ficar mais gordo, né? Não tem um metabolismo tão rápido. Então, você tem pessoas que comem uma tonelada de comida e continuam magrinhas. Você tem outras pessoas que comem muito pouco e mesmo assim engordam. Não tem necessariamente a ver só com o que geralmente as pessoas costumam falar, né? Você tem que comer menos e fazer mais exercício. Óbvio, isso realmente é válido para todo mundo, mas tem pessoas que mesmo sem fazer isso vão continuar magras e pessoas que mesmo fazendo isso vão ter um corpo maior. Enfim, tem a ver com a própria genética. E criando uma criança em laboratório, você poderia impedir que ela nascesse com qualquer uma das características que a sociedade julga como negativa. E aí você abre margem para 1 milhão de discussão. Aí depende, vai querer colocar essas discussões na história ou não? Vamos passar um pouco mais por cima disso. Imaginando que a gente vai passar um pouco mais por cima disso, pelo menos nas discussões mais profundas sobre racismo, por exemplo, e só focar no lance ali de capacidades físicas, atléticas, etc., né?
ela poderia descobrir isso e aí, à medida, ela tipo tentar se reconhecer como ser humano após descobrir que foi feito dessa forma, que ela não é igual às outras pessoas e por isso também ela acaba sofrendo desse jeito. A dupla personalidade dela pode entrar no sentido de que enquanto uma personalidade que seria a que a gente iria conhecer inicialmente, né, a padrão, a principal, vamos chamar assim, poderia ser essa que está descobrindo as coisas e tentando se aceitar. A outra poderia ser exatamente a personalidade que se julga já melhor, que entende isso e se julga melhor. Talvez ela possa... Aí eu fico na dúvida. Ou ela pode já ter essa dupla personalidade desde o início da história, porque fala que ela descobre apenas no futuro que tem. Eu fico na dúvida se é um elemento que dá pra gente apresentar pro leitor só no futuro da história. Ela pode talvez descobrir no futuro que tem, mas a gente vê e saber isso desde o começo. Porque parece um elemento muito crucial para a história, pra gente acompanhar a história por um tempo sem saber de algo assim. Pode parecer uma virada que parecia que não estava planejada na história. Então, o que eu diria aqui, vamos lá. A gente começa com ela escola normal, pais ricos, mas normal, separados, ok, todos os problemas padrão. E aí, ela começa a perceber alguma coisa diferente, descobrir alguma coisa diferente, talvez, sei lá, ela se machuca, vai pra enfermaria, na enfermaria tem alguns exames, dá um negócio meio ali que de coisa secreta, enfim, a enfermeira não entende, aí a enfermeira pode, se a gente mudando essa história aqui, para uma coisa até um pouco mais investigativa, mais de suspense, aí no outro dia que isso aconteceu, que deu todo esse negócio, a enfermeira fala alguma coisa pra ela ali, e no outro dia a enfermeira foi trocada, saiu da escola. E aí ela fica encucada com isso, começa a pesquisar, investigar sobre. A gente já é apresentado para a segunda personalidade dela, que tem essa questão de ser mais autoconfiante, de ser mais arrogante, etc. Ela talvez ainda não saiba que tenha. E aí a gente, junto com a personagem, ou pelo menos com a personalidade chamada de padrão, que seria a que sofre com bullying, com separação dos pais, com todos esses problemas aí da vida escolar, ela vai descobrindo junto com a gente que sim, ela é um experimento, que ela foi criada em laboratório, etc, que tinha todo esse plano aí, que o plano acabou dando errado por conta dos pais se separarem, né? O plano era de juntar a família e fazer a família mais poderosa dos Estados Unidos, e aí não funcionou e tal. Enquanto ela vai depois descobrindo que tem essa dupla personalidade, a dupla personalidade descobre também isso, e aí talvez... Ou posso ter uma crise existencial, seria interessante, meio que numa espécie de plot twist, né, de uma reviravolta para a própria personagem, já que seria a personalidade mais arrogante, ou seja, queria gostar de saber isso, talvez possa quebrar e aí ela se sentir fragilizada, ou realmente acender ainda mais a arrogância de tipo, eu sou realmente melhor, eu sou a evolução da espécie, ou qualquer coisa do tipo, e aí ter esse conflito interno, onde a personagem vai ter que aprender a lidar com o fato de que ela é isso, mas ainda assim ela tem sentimentos, ela ainda tem um lado humano, e ela se reconectar com esse lado humano e tal, confrontar os pais, e talvez esse seja o processo onde também ela vai ter que aprender e caminhar para se dar bem, digamos assim, né, com a outra personalidade dela, que seria a personalidade que estaria ali realmente no... Eu sou o futuro da espécie, eu sou melhor que todo mundo, então eu posso fazer tudo. E aí, talvez, a partir de certos acontecimentos, essa personalidade também vai se quebrando um pouco e vai percebendo que esse comportamento torna ela sozinha, vai sentindo mais solitária, e aí é quando as duas personalidades vão, vamos dizer assim, fazer amizade. Não sei quando elas vão, como posso dizer... Elas vão se unir, não se unir no sentido de que uma vai deixar de existir, mas se unir no sentido de que até então elas estão seguindo caminhos completamente separados, diferentes, pontos de vista diferentes. E aí esses pontos de vista vão se unir pra gente ter aquele arco completo da história da personagem, onde ela começava toda quebrada, toda cheia de dúvidas, toda cheia de arrogância, com todas essas características, e aí no final ela vai terminar muito mais consciente de quem ela é e do que ela quer fazer e algo do tipo. Acho que esse seria um arco interessante para avançar aqui com essa história. Se esse for o objetivo aqui do autor. Essa próxima sinopse, né, o autor ele deu aquela empolgada e descreveu bastante ali sobre o pano de fundo da história, a história dos personagens, já que a história tem dois protagonistas ali que vão se juntar, então entender um pouco da história deles faria um pouco de sentido aqui. Como eu sempre faço quando o autor envia um texto bem grande, eu pego ali o pedaço que seria a parte principal da história, aquilo que a gente de fato vai acompanhar ao longo do mangá,
leio e tento dar uma analisada mais nessa parte. Então é essa parte que eu vou ler aqui. Deixa eu ver se a história tem título. Manual Desonesto, o nome do título. Ok, vamos lá. A história do quadrinho vai ser sobre Jim buscando seu pai para se vingar quando conhece Emily, ex-tripulante de Sirius, que é imortal. Eles dois buscam o mesmo tesouro, sabendo que ao buscar esse item encontrariam Sirius em algum momento. Partindo disso, Emily percebe grande semelhança entre Sirius e Jim. Começa a gostar do rapaz e começa a contar sua história para ele, que conta sua história de volta para ela. Ela falando do seu capitão incrível e ele de seu pai horrível, tendo o plot twist dos dois descobrindo que falavam da mesma pessoa. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa história é uma personagem que ela embarca numa tripulação de navios piratas. O capitão desse navio é esse Sirius, que teve contato com uma maldição, etc., quando ele achou um tesouro. E ela idolatra ele por ele ser um grande capitão, etc. Enquanto o Jim é filho desse mesmo Sirius, só que ele busca o pai, né, por vingança. Então ela idolatra ele como capitão, porém o filho odeia ele porque ele era um péssimo pai. E aí eles acabam se encontrando, o Jim e a Emily. O Jim e a Emily acabam se encontrando, seguindo nessa jornada junto, porque os dois têm o objetivo de encontrar o tesouro e encontrar os Sirius. Só que em determinado momento da história eles acabam descobrindo que os Sirius que eles estão procurando é exatamente a mesma pessoa, né? O pai dele e o capitão dela. Então tem essa relação aí de quem que está certo em relação aos Sirius. Nessa história aqui, eu começaria do ponto onde os dois se conhecem, o Jim e a Emily. Porque eu acho que é muito importante pro plot twist dessa história você só descobrir que o pai do Jim é o capitão da Emily e vice-versa um pouco mais pra frente. Depois já está mais afeiçoado aos personagens, depois de comprar a ideia, comprar a briga deles, comprar a motivação de cada um é muito importante. Porque se o leitor não comprar o ponto de vista de cada um, então ele vai tender para um lado e aí ele vai ter uma opinião sobre quem é Sirius. E eu acho que o ponto principal dessa história é que o próprio leitor fique na dúvida entre quem é Sirius. Nesse sentido, talvez não seja interessante dizer o nome Sirius logo de cara. Ou o nome Sirius ser tipo o nome de capitão, sabe? Tipo, Barba Negra não era o nome do cara de verdade. Então, sabe, ele tem um nome de família, né? E quando ele vira pirata, ele se torna o Sirius. Depois, quando ele fica conhecido, ele se torna o Sirius. E o Jim pode se referir a ele com o nome de família, o nome que ele conhecia, o pai, enquanto a garota pode se referir a ele como Sirius ou só como capitão o tempo inteiro, de modo que o Jim, em algum determinado momento, ela vai deixar escapar que o capitão é o Sirius. O Jim sabe que Sirius é o nome que o pai dele assumiu, e aí é quando eles descobrem. E aí pode ficar nesse lance de o Jim já tá gostando, né, pelo que eu entendi, vai ter uma relação de romance entre o Jim e a Emily. E aí, como essa relação de romance já vai estar existindo, vai ter a questão de a gente vai descobrir junto com o Jim que sim, são a mesma pessoa, ele quer matar e ela quer reencontrar, né? Talvez salvar, possa ter até um lance ali de tipo, não, a gente vai achar esse tesouro porque ele tá com um grande problema, ele falou que se ele não voltasse ele ia precisar ser salvo, então tô indo resgatar ele, tipo alguma coisa assim, meu capitão. Enquanto o Jim fala que alguém que teve contato com esse tesouro, ele sabe que vai achar a pessoa que ele precisa se vingar e tal, conta do pai, fala o nome do pai, a menina não sabe que o verdadeiro nome do Sirius, que ela já conheceu ele sendo o capitão, né? E aí quando ela acaba deixando escapar, não deixando escapar, né, mas falando casualmente que o capitão era Sirius, o Jim começa a ficar estranho e aí ele fica com a dúvida de devo contar pra ela o que tá acontecendo ou não. E aí talvez seja aquele lance velho de história, né, tipo ele vai decidir não contar porque ele não quer ter essa treta com ela, não quer perder ali tanto a amizade ou a parceira que ele tá tendo, mas daí em algum determinado momento ela vai acabar descobrindo, eles vão brigar, vão se separar, enfim, aí entra aquela mecânica de história, né, que geralmente a gente tem. A gente geralmente tem amigos ou pessoas ali que têm pontos em comum, que são conhecidos, que se gostam, mas que também têm alguns pontos de vista divergentes. Geralmente o caminho natural de quase qualquer história é eles começam juntos ou eles começam separados, se juntam, aí ficam juntos durante um tempo, aí tem alguma briga, essas divergências que eles têm de opinião, de ponto de vista, etc., fazem com que eles se separem, e aí, em algum determinado momento da história, as circunstâncias fazem com que eles se unam de novo ali para realizar o último objetivo, e aí eles
resolvem as diferenças deles. Isso é uma jornada clássica e que funciona muito bem. Por mais que ela seja clássica e padrão, ela funciona muito, muito bem. Porque se você se importa com os personagens, se você liga do Emily faz sentido, da Emily e do Jim ficarem juntos, então na hora que eles se separarem por conta de ter essa divisão, você vai ficar, o leitor, né, vai ficar com dúvida sobre quem é Sirius, sobre quem tá certo, mas vai falar tipo, não briguem, sabe? Vai querer que os dois fiquem juntos. E isso é aquela parte de dar emoção ali pra história, de o seu leitor se importar ali com a história. E aí, de repente, no final, eles vão chegar ali e vão descobrir o que aconteceu de fato com o Sirius, entender toda essa jornada e quem que era o Sirius de fato. Por que que ele, de repente, a Emily descobrindo que ele não era tão bondoso quanto ela imaginava, que ele fez coisas horríveis no passado, e o Jim percebendo que ele deixou a família, que ele abandonou a família, por exemplo, porque ele não queria mais ver ele sofrendo por conta dessa maldição que aquele tesouro leva. Isso é um detalhe importante, né? O tesouro ali que ele achou tem uma maldição. Mas, novamente, eu acho que essa maldição, que as coisas do tesouro, elas têm que ser reveladas gradativamente ao longo da história. Então eu começaria já com o Jim conhecendo a Emily ali beleza, e aí a partir daí eles viajando junto, traçando o objetivo, etc. Os dois buscando esse tesouro, e aí a gente descobrindo mais sobre o tesouro e mais sobre essa personalidade Sirius ao longo que a história vai avançando. Porque, honestamente, eu acredito que se a gente já soubesse tudo isso logo de cara, a história ela perderia um pouco de graça. A gente não teria essa questão de um personagem descobrir, depois outro descobrir. A gente teria só várias briguinhas no meio do caminho, ao ponto de que talvez essas briguinhas poderiam fazer o leitor pensar, tá, mas se eles estão discordando tanto, por que eles ainda estão juntos? Sabe? E isso é uma coisa muito difícil de fazer. Já teve uma história que eu quis fazer, onde os personagens eles tinham personalidades muito diferentes, e eu me matei muito pra pensar em como que eu vou deixar esses personagens juntos. Eles têm que andar juntos. Mas como que eu vou deixar? Você fala, só eles terem o mesmo objetivo. Não é tão simples assim, só ter o mesmo objetivo. Quando é o mesmo objetivo no sentido de, estamos aqui numa floresta, tem um caminho e nós queremos ir até atravessar essa floresta. Beleza, isso é fácil. Mas quando é um objetivo mais longo, mais amplo, onde os personagens não necessariamente precisam seguir o mesmo caminho e estar juntos para seguir aquele caminho, começa a ter aquele negócio de que parece que é o roteiro que está forçando eles ficarem juntos. E esse é o tipo de coisa que existe uma certa facilidade acontecendo nessa história. Já que ambos estão buscando o tesouro, beleza, eles têm o mesmo objetivo. Mas o tesouro, sei lá, tá numa ilha, lá longe, e eles estão aqui. Então cada um pode pegar o seu próprio barco, a sua própria tripulação e ir separados para a ilha. Não teria por que eles estarem indo juntos diretamente. Aí a não ser que o roteiro inventasse várias outras coisas para justificar. Então, eles perderam os barcos de tripulação, eles foram capturados, estão no mesmo barco. Esse barco está indo para lá, então eles não podem sair. Enfim, várias coisas assim, mas daí talvez seriam muitas jogadas de roteiro para fazer com que eles ficassem juntos obrigatoriamente, que eu acredito que se a gente não souber desses detalhes e eles ficarem juntos, porque realmente primeiramente, porque eles têm o mesmo objetivo, apesar de não saber que no final o objetivo é o oposto, mas que eles têm o mesmo objetivo. E 2, porque eles realmente se gostam e as poucas divergências talvez que eles tenham sejam coisinhas mais bobas, tipo, alguém é mais esquentado, o outro é um pouco mais calculista, esse tipo de coisa, que não é o tipo de coisa que vai realmente fazer eles tretarem e falarem, então vai pro seu canto, eu vou pro meu e acabou. Que é exatamente o tipo de coisa que iria fazer quando eles descobrissem, ou quando pelo menos ela descobrisse que eles têm objetivos completamente opostos e principalmente que o Jim sabia disso e escondeu dela. Que quem ele queria matar era o Sirius, por exemplo. Aí sim seria uma coisa que poderia separar os dois e seria já no momento mais pra frente da história, que o leitor já tá acostumado com os personagens, já tá torcendo por eles, já tá gostando do casalzinho, já tá shippando o casalzinho e tal. E aí eles se separam, o leitor fica triste, aí mostra os dois separados, mostra os dois tristes e tal, fazendo ali, seguindo o seu objetivo, com raiva um do outro, mas ainda tristes por estarem sozinhos, etc. Até que acontece alguma coisa, talvez no próprio tesouro, né, na ilha onde o tesouro de fato tá e o Sirius tá. Eles podem se encontrar, ter algumas desavenças ali ainda no começo, tentar ficar separados e tal. Só que aí acontecer alguma situação que obrigue eles a ficar junto, por algum motivo. E aí, nisso, eles vão seguir juntos até o Sirius, e aí beleza. É desenrolar final da história mesmo ali onde eles vão ficar juntos, vão colocar suas diferenças de lado, vão entender que talvez cada um estava com uma visão só de parte do todo, né? O que parece ser realmente o lance da história aqui, né? Cada um só pegou uma parte da vida do Sirius, então só está enxergando o Sirius como aquela parte que ele conheceu. E aí, quando tiver essa visão do todo, é quando tudo vai ser esclarecido e a gente pode seguir aí para realmente terminar
a história de fato. Acho que seria o que funcionaria muito bem aqui nessa história. É um mangá de pirata muito interessante, cara. Muito interessante. Eu gosto bastante de histórias de pirata. Tive que dar uma encostada aqui na janela que tava entrando, né? Luz do sol aqui batendo, tá ficando estranho. Mas vamos lá. O nome dessa história aqui é Espadas e Demônios, só que em inglês, mas eu acho que fica legal em português. Então, Espadas e Demônios, vamos lá. Após centenas de anos de guerra entre humanos, antropomorfos e demônios, surge um ser chamado Kuchik, o rei das trevas entre os demônios, que causa o caos em todo mundo sem ter outra escolha. Humanos e os antropomorfos se unem para derrotar ele e sua legião de demônios. Com muita dificuldade e com a ajuda de um ser lendário da luz, eles conseguem aprisionar Kuchik e todos os demônios em sua dimensão criada para eles, denominada Mundo Demônio. Demon World, Mundo Demoníaco. 5.000 anos se passam, Kuchik começa a destruir a barreira entre os mundos e pretende transformar a Terra em um oásis para seus demônios. Então que Matsuda Ken e Ema, após uma série de acontecimentos que encontram com um misterioso chamado Kenji, um mês que leva a um local com milhares de espadas, onde cada um dos três deverá escolher uma espada de acordo com seu coração, para após eles começarem um rígido treinamento com tensas batalhas contra demônios com poderes inimagináveis. Matsuda tem sérios problemas por sua espada conter um demônio aprisionado que o possui sempre que ele está próximo da morte. Lutando contra os subordinados de Kuchik, o trio poderá ganhar tempo para o retorno do lendário Guerreiro da Luz, seguindo um professor que talvez não seja verdadeiro. Seguindo uma professora. Deve ser professora? Então, sei lá. Que talvez não seja verdadeira. E assim evitar o fim do mundo que conhecem. Já deixou aqui meio claro já que talvez a parada não seja do jeito como está sendo dito. Eu acho interessante alguns pontos que tem nessa história aqui. Tem aquele lance de que talvez seja uma história muito longa, muito extensa. Eu sempre comento sobre, né, a gente tentar dar uma encurtada aqui na história. Mas eu achei interessante o ponto das espadas, do lance de escolher as espadas e tal. Sempre fica aquela dúvida, né? Da onde que surgiu o Matsuda Ken e Ema, por que eles que vão fazer isso, sabe? Todo aquele lance de, por que esses personagens, por que eles foram escolhidos, da onde que eles saíram, quais são os objetivos deles. Aquelas perguntas padrões que eu geralmente sempre comento aqui em praticamente toda a sinopse, porque é muito importante, né? Quem a gente vai acompanhar na história são os personagens. O mundo, o contexto, tudo isso é legal, mas ele é secundário em relação aos personagens. Afinal de contas, a gente se conecta com o humano, senão era só fazer um documentário, como se fosse um artigo de jornal. A gente se conecta com os personagens, com as vivências deles, com as motivações deles, com as frustrações que eles enfrentam ao longo da história. Mas, de um modo geral, eu achei interessante esse lance. Ok. A gente teve ali a questão do demôniozão estar aprisionado, ele está conseguindo quebrar a barreira depois de muito tempo, então precisa fazer alguma coisa ali para impedir isso. O lance da profecia, do guerreiro da luz que vai chegar, etc. Eu fico um pouco na dúvida em como que isso poderia ser introduzido na história, para não ficar só algo do tipo, vai chegar, ou tipo, nossa, que coincidência, o cara começou a quebrar a barreira agora e agora que vai chegar o guerreiro da luz, sabe? Ou talvez terem corrido atrás antes. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante nessa história seria talvez, como teve essa questão, foi uma guerra, prenderam o demônio, etc. Acendeu-se um novo status quo mundial, né? Uma nova potência mundial ali, seja pelos humanos, pelos antropomorfos, pelos dois juntos, etc. Como é que o autor queira fazer. E aí poderia-se ter um lendário guerreiro da luz que foi meio que eleito, tipo, no começo foi realmente o cara que ajudou a derrotar o rei demônio, o rei das trevas, mas depois ele foi meio que sendo eleito e hoje, mesmo que ele exista, ele é só uma figura, tipo, assim, emblemática, mas não é que ele é o mesmo. Eu quero dizer, ele foi sendo eleito, tipo assim, o cara lá que derrotou o rei das trevas, ele morreu. Acabou, né? Ficou velho, morreu, etc. E aí, como ele era a figura, tipo, louvada por toda a população, etc., a potência fala, não, a gente sempre tem que ter um lendário guerreiro da luz aqui. E aí eles vão meio que elegendo alguém ali para representar, para ser o representante e ser quem vai ser conhecido pelo mundo como lendário guerreiro da luz. Até interessante talvez o próprio reinado dizer que ele não morreu, etc. Mas aí eu estou estendendo muito a história, já criando uma conspiração, etc. Mas pode ser algo assim, porque aí a gente não precisaria necessariamente de uma profecia envolvendo isso. Mas sim o lance de que esse cara tá lá. E aí quando o demônio começa a romper a barreira, de repente é revelado que esse cara não é nada. Ele é só eleito, ele não é guerreiro, ele não sabe fazer nada. E aí talvez seja a partir desse ponto que o mundo começa a entrar num caos, num desespero.
ou algo assim, e aí começa-se esse recrutamento de pessoas ali para talvez revelar quem seria o próximo lendário guerreiro da luz. E aí pode ter todo esse lance de profecia, não que novamente essa profecia precise ser real dentro da história, mas ela pode ser a profecia no sentido de tipo assim, precisamos achar, tem que existir um lendário guerreiro da luz, porque senão o demônio vai voltar e vai ferrar com o mundo inteiro. Então é mais uma profecia no lance de desespero das pessoas de acreditarem que algo vai acontecer, do que uma profecia real que realmente vai ser concretizada na história. E aí, por isso, essas 3 pessoas foram 3 dentre vários outros que foram escolhidos para ir lá, pegar a espada, fazer treinamento, etc. E aí, o lance do Matsuda, que seria o protagonista, né? Ter o demônio aprisionado da espada e tal, o demônio possui ele, etc. Tem que ver como que vai encaixar isso dentro da história, porque se isso ficasse muito óbvio assim, talvez começaria a se duvidar de algumas coisas. Então, pode-se começar a história com esse lance, com toda essa premissa aqui, igual eu falei, pegou as crianças, ou os jovens, enfim, qualquer seja a idade deles, eles escolhem espadas, os outros também escolhem espadas, fazem os treinamentos, e aí em algum determinado momento da parte do treinamento, o Matsuda é dominado por um demônio, aprisionado, etc. Acontece o que iria acontecer se um exército que luta contra demônios visse um dos seus ali sendo dominado por um demônio, né? Acreditar que ele é infiltrado, traidor, não sei o quê. E aí os amigos talvez ajudarem o Matsuda e eles perceberem que o mestre deles, a pessoa que está juntando essas pessoas, na verdade, igual fala aqui, não está com as boas intenções, não tem a intenção verdadeira de realmente achar um novo lendário guerreiro da luz. Que isso é uma profecia que não existe, mas o que ele quer é realmente que essas espadas controlem ali as pessoas, por exemplo, a ponto de eles serem um novo exército que não vai impedir o Rei das Trevas de voltar, mas sim que vai ajudar o Rei das Trevas a voltar. E aí, como o Matsuda tinha sido preso e o Ken e a Emma poderiam ter ajudado ele a escapar, por exemplo, eles vão deixar as espadas de lado, ou até, sei lá, se o autor quer realmente ficar usando esse recurso do demônio na espada, que vai aparecer ali, aquele negócio bem... que é bem clássico, né, de shonen, onde o personagem ele tem uma coisa maligna dentro dele que vai despertar em momentos, vai ser quase um deus ex machina ali nos momentos onde o personagem precisar tirar um poder do nada. Particularmente já é um clichê que já me incomoda um pouco mais, mas se o autor gosta e quer usar isso, não tem problema, né? Só ver como que vai encaixar essa questão na trama para ser usada de forma prática mesmo. Pra não ficar aquele negócio meio tipo, tá, ele tem isso e a gente não fala sobre isso. É normal, sabe? Meio estranho, não me parece que seria normal um demônio sair da espada, possuir um dos alunos ali e falar, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Enfim, novamente, aí eles poderiam deixar de usar as espadas, por exemplo, as espadas ter esse negócio maligno, ou de alguma forma eles conseguirem controlar o demônio que está nas espadas e aí tentar revelar essa conspiração pro mundo de que os outros guerreiros e toda essa coisa que está acontecendo não está ajudando a escolher o novo lendário guerreiro da luz para impedir o retorno do Rei das Trevas, mas sim está tentando de fato libertar o Rei das Trevas. E aí é eles contra os 3 amigos, contra toda a opinião pública, contra o reino, contra tudo o que está acontecendo ali. Talvez não contra o reino diretamente, mas contra pelo menos a pessoa que se infiltrou no reino e que está convencendo eles de fazer tudo isso ali. Acho que seria muito interessante, ajudaria uma história bem, bem interessante com isso. Sempre, claro, tomando aquele cuidado de não fazer essa história ter 500 capítulos, porque dificilmente a gente vai conseguir fazer 500 capítulos em vida aqui, a não ser que a gente consiga dedicar 100% da vida com isso e pagar uma boa galera de assistente. O que é muito difícil no Brasil, infelizmente. Mas é uma história muito legal. Acho que dá pra funcionar bem nesse sentido. Espero que... Não sei, né? A sinopse ela foi enviada em junho de 2022, né? Não sei se o autor já fez, não sei como é que tá o status de produção aqui, mas se não fez, espero que eu tenha ajudado aí, dado algumas dicas, algumas ideias e que essa história possa ganhar vida. Não só essa, mas todas as histórias que eu li aqui possam de fato ganhar vida. Uma das sinopses que eu li aqui, inclusive nesse vídeo, é de um dos alunos do Jornada do MangaKBR, então... para você aí que sabe que você é o aluno de Jornada do MangaKBR, eu torço para que o curso ajude você a transformar essa história em realidade, que em breve você possa estar enviando ela para mim aí, falando, cara, aí ó, o curso me ajudou e tal, a história tá aqui, tá pronta, e que ela possa também um dia aí, ó,
tá publicada assim, tá impressa na sua mão, e é o que eu desejo para todos vocês aqui que enviaram suas sinopses, que enviam suas sinopses, que estão acompanhando esse vídeo, que vocês consigam ter seus mangás prontos, impressos na sua mão. Para ajudar vocês nesse processo aí foi que eu lancei o Jornada do Mangaka BR. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida lá nos conteúdos, no que tem para você aprender lá. Certeza que você não vai se arrepender de se inscrever no Jornada. Enfim, te espero lá. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, que chegou até aqui. Deixa nos comentários, eu cheguei até aqui. Eu curto ver quem que assistiu o vídeo inteiro e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!